Glória a Deus, aleluia. Bom estarmos juntos. Já dê um sorriso para quem está perto de você. Não paga, é bom. Glória a Jesus. As crianças até 12 anos? 12. Obrigado, tia Perla. 13? 6. 12 é domingo. Toda vez tem que deixar um folhetinho aqui, grudado no púlpito. Toda vez eu confundo a idade. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você viu que a gente está mexendo ali na frente, né, irmão? Glória a Deus, vai ficar bom. Tem que primeiro ficar esquisito para depois ficar bom, né? Primeiro a gente entra, o que é que está acontecendo aqui? Não entende nada, mas depois a gente vai ver que vai ficar bom. Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você hoje, todos nós. Deus colocou no meu coração. Pastora Tássia falou semana passada sobre o chamado. Você foi chamado para essa hora, para esse momento. Quem estava aqui semana passada vai lembrar do que foi ministrado sobre a Esther. Hoje eu quero falar, queridos, sobre o preço de um chamado. Deus tem nos chamado para um momento, para um tempo. Só que isso exige algo de nós. É algo que exige uma atenção e um preparo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 25. Provérbios 25. Lembrando que amanhã, pastora Wanda tem Dorcas. Glória a Deus. Então, 4 horas da tarde, as irmãs estão convidadas, as irmãs Dorcas, né? Acima dos 60 anos. E no domingo de manhã teremos escola bíblica. Irmãos, domingo agora, presta atenção, nós teremos a assembleia. E essa assembleia, ela vem para aqueles que ainda não são membros. Você já é batizado, já congrega aqui conosco há mais de 3 meses, já conversou com o pastor. Então, nesse domingo agora haverá assembleia para aceitação de novos membros. Se você ainda não me deu o seu nome, eu preciso do seu nome, ok? Se você já é batizado, está aqui congregando conosco há mais de 3 meses, você precisa me dar o seu nome. Conversávamos com alguém esses dias, né? Acho que a pessoa já está aqui há anos. Eu disse, nossa, pastor, nunca que eu me lembrei. Não é tarde, né? Não é tarde. Então, querido, é um momento para a recepção de novos membros e também será profissão de fé para os irmãos que vão passar pelo batismo. O batismo será no dia 27, no domingo 27, é o último domingo desse mês. Nesse domingo agora, dia 20, nós teremos escola bíblica, apenas os irmãos que vão participar da assembleia, que lógico estarão lá. Mas teremos escola bíblica normal. E no outro domingo, que é o dia 27, nós teremos o batismo, que é o dia também do aniversário da nossa igreja mãe. Será sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite. Domingo pela manhã é dia de batismo. Então alguns irmãos aqui da nossa igreja vão estar passando pelas águas batismais. Então vai ser, como sempre é, uma manhã de festa, uma manhã de alegria, uma manhã de louvor, de adoração e também uma manhã de ceia do Senhor. Nós não tivemos a ceia esse mês aqui, porque justamente a nossa ceia será no domingo, dia 27, junto com os nossos irmãos que vão cear pela primeira vez. Amém? Então no domingo 27 nós não teremos nenhuma atividade aqui na igreja. Não teremos escola bíblica. Então, estaremos todos juntos lá. Agora, nesse domingo, normal. Tem alguém fazendo Enem aí? Próximo domingo, continuando? Mais alguém? Quem mais? Só? 2? Fica de pé os 2 aí, vamos abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida dos teus filhos e daqueles que não estão aqui hoje, mas que estarão fazendo a segunda etapa, a segunda prova desse exame. Abençoe,
dê graça, dê estrutura, Senhor, emocional. Eu sei que é um tempo, Senhor, que exige muito, cansa, mas eu te peço, renova as forças deles, Senhor, de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estarão fazendo neste domingo mais uma etapa do Enem. Abençoe-os, em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Pode sentar. Obrigado por essa palavra que vamos ler. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Provérbios 25, 4. Glória a Deus. O tema é o preço do chamado. A palavra de Deus diz assim: tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. No verso 5, tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Já oramos? Amém? Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Por que eu li os dois versos? Porque eles fazem justamente a conexão de um pensamento. Se você talvez teve a curiosidade de olhar lá no cabeçalhozinho do capítulo 25, algumas Bíblias vai ter um título assim, símiles, e alguns conselhos morais. O que são símiles? Quem está aí estudando, para o Enem, talvez o português, talvez tenha estudado, lembrado aí de algumas figuras de linguagem. A símile é bem próxima da comparação simples, que é justamente isso, é uma relação entre dois elementos. No caso da símile, são elementos diferentes, distintos, dois universos. Você vai ver aqui que a relação ele faz de escória, e nesse caso no verso 5 você entenderá o que seria a escória. A escória seria o ímpio, ok? A prata, no caso como objeto, como um metal nobre, algo precioso, faria alusão aqui ao rei. Então ele está fazendo esse tipo de comparação em universos diferentes. Assim como a escória na prata prejudica o ourives a qualquer tipo de trabalho, ele não consegue fazer um vaso, ele não consegue fazer nenhum elemento, caso ainda haja impureza na prata. Assim também o governo ou o rei, que é cercado de ministros com um caráter duvidoso, que é cercado de ministros com um caráter corrupto, esse trono não vai se firmar na justiça, ele não vai conseguir produzir absolutamente nada. Isso é uma símile, ok? Só que eu não quero, embora, aí vem um detalhezinho que eu acho muito legal, porque o texto aqui, irmão, fala de política. Sim ou não? É rei, e está falando de ministros corruptos, ímpios. E que se o rei for ficar cercado por esses ministros corruptos, o seu trono não vai se firmar. Política isso aqui. Alguns dizem assim: pastor, não pode falar de política. Igreja, não. Você tem que rasgar então algumas páginas da sua Bíblia. Porque a minha Bíblia fala de política. Não estou falando de política partidária, mas fala de política. E o pastor que quiser pode falar de política, desde que ele esteja falando de acordo com o que tem na Bíblia. Se disser algo contrário, irmãos, então risca aí esses textos. Esse que acabamos de ler é um rei quem escreve. Um rei, um político, que escreve sobre essa situação. Ele entende que se ele tiver ao seu lado ministros, conselheiros, que não sejam pessoas de caráter, o trono dele não vai se firmar. Mas eu não vim falar de política, amém? Então você não precisa ficar tenso. Irmãos, nesses dias, se a gente falar assim, política, a pessoa já parece que está falando de alguma coisa, né? Eu entendo todo esse momento que a gente está vivendo, irmãos. E eu entendo que nós precisamos, como a pastora disse, orar. No âmbito em que nós estamos,
Sabemos que estamos travando uma batalha. Então vamos orar e orar. Amém? Agora, queridos, eu queria realmente trazer esse parênteses aqui. Porque há muitos crentes que acham que a igreja não pode falar de política. Eu não vou falar de política hoje, mas poderia. Porque a Bíblia fala disso. A Bíblia fala. Mas eu quero falar de chamado. Amém? Você quer que eu fale de política? É lógico que não. Eu conheço muitos pastores que são politizados. Eu não sou tanto, mas eu tenho acompanhado, tenho as minhas posições, mas eu não vim falar de política, eu vim falar do chamado. Diga para seu irmão, diga assim: meu irmão, é sobre chamado que a gente vai falar hoje. Aleluia. Esse é o nosso foco, irmãos. E o verso 4, então eu não vou ler o verso 5, ok? O verso 5 só foi para você compreender a conexão de um versículo com outro. O capítulo todo vai ser assim, de símiles, de comparações. Mas eu queria extrair exatamente o verso 4, porque foi isso que Deus falou muito forte ao meu coração. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Só sai algo da prata porque a escória foi retirada. Só sai um vaso porque a escória foi retirada. Irmão, quando Deus nos formou, preste atenção, Ele fez a cada um de nós com um propósito. Ele não te fez para você ficar ao léu, à deriva do que você deveria ser e fazer para marcar a sua geração. Eu gosto daquela passagem de Atos, eu não lembro do capítulo, mas quando, se eu não me engano, no discurso de Estevão, quando ele fala de Davi, ele faz uma retrospectiva do Antigo Testamento, e ele vai falar de Davi, e ele diz assim, que tendo servido Davi a Deus, na sua geração morreu. Irmãos, Deus tem uma geração específica para cada pessoa. Davi, na nossa geração, talvez ele não fosse muito expressivo, mas na geração dele, ele marcou a geração dele. Assim como você que hoje vive, você que está aqui, você que está desfrutando dessa era pós-moderna. E para alguns que estudam esse âmbito da sociologia, associada à religião, uma era pós-cristã. Uma era em que as pessoas estão cada vez mais se distanciando do Evangelho, por causa das suas ideologias, dos seus pensamentos. Mas você e eu não estamos nessa geração. Alguns iniciando, alguns no meio da sua geração, alguns, quem sabe, já se aproximando, mas enfim, o que nós precisamos entender é que Davi viveu e marcou a sua geração, serviu a Deus na sua geração e morreu. Irmão, se ele tivesse pulado essa parte, Davi ele teria uma experiência tão vazia, tão pobre, só apenas ter nascido e morrido, sem ter servido a Deus na sua geração, sem ter marcado a Deus na sua geração, marcado as pessoas com a presença de Deus na sua geração, perdão. Se ele não tivesse vivido isso, seria uma história triste, uma história pobre, mas ele assim desfrutou. Então, eu quero dizer que descobrir e viver esse propósito precisa ser a nossa maior meta de vida. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Apenas para nascer, apenas para acumular algumas coisas e morrer? Seria uma existência pobre, seria uma existência vazia. Precisamos descobrir por que Deus nos colocou aqui, qual a nossa finalidade, qual o nosso propósito de vida e dedicarmos todo o nosso esforço a isso, assim como Esther. Para esse fim, Esther, você foi posta aqui, foi ministrado semana passada. Só que nesse processo, irmãos, de viver o chamado, a Bíblia diz, Mateus capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados. O texto vai dizer, porque muitos são chamados. Deus chama, Deus convoca. Olha, eu criei você com um propósito específico, definido, e eu quero que você venha fazer parte, que você
se engaje, que você viva esse seu propósito. Só que nesse processo, a Bíblia diz também que poucos são escolhidos. Apesar de muitos terem sido chamados, muitos terem sido convocados, poucos são escolhidos. E a pergunta é: por quê? Por que que muitos foram desqualificados? Por que que muitos não passaram aí ou não viveram esse chamado? Se Deus chamou, era para todo mundo estar vivendo, mas por que não vivemos? Porque muitos não vivem, porque poucos vivem, porque poucos são escolhidos. Eu entendo, irmãos, porque muitos não estão dispostos a pagar o preço que o chamado exige. Muitos não estão dispostos a viver o processo que o chamado requer. Então muitos continuam sendo chamados hoje, mas poucos escolhidos. E eu posso amplificar esse chamado para várias áreas da nossa vida. Desde um chamado para a salvação, desde um chamado para a santificação, desde um chamado para o ministério, desde um chamado para ministrar em relação aos dons que cada um de nós recebemos. Mas o fato é que poucos continuam sendo aqueles que vivem esse propósito, que vivem esse chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, desqualificados, inaptos para isso, não estão dispostos a pagar esse preço. E eu quero destacar dentro do texto que lemos 4 elementos que falam exatamente sobre isso. Há um vaso, o propósito final é produzir algo que seja útil. Um vaso representa um elemento de utilidade, mas existe um processo até chegar lá. Eu queria passar por esses 4 elementos, começando da prata. Diga comigo, a prata. O texto vai dizer que existe esse elemento muito valioso, que é a prata. Tira da prata a escória. O que seria então esse elemento? E eu quero começar por ele, dizendo que, como você já sabe, é um metal de uma qualidade excelente, é a prata. Considerado um metal nobre, a prata não enferruja. Uau, pastor, mas a minha ficou preta. Ela oxidou. Ela oxidou. Ou seja, a essência dela não foi comprometida. Você trabalhar, tratar ela, ela vai voltar, vai tirar aquela oxidação, porque é natural isso, a oxidação. Por isso que ela vai começando a escurecer, mas a prata não enferruja, a essência dela não muda. Assim, irmãos, durável, ela pode ser usada, como você já sabe, para confecção de N acessórios, desde acessórios de adornos. Quem aqui não tem um anelzinho de prata, um brinquinho de prata, uma pulseirinha de prata, alguma coisinha de prata? Talvez um faqueiro de prata, talvez um utensílio de prata, um adorno de casa, usado também para a confecção de materiais bélicos para guerra, antigamente, espadas, arcos, melhor dizendo, lanças, escudos. Salomão gostava de fazer usando alguns elementos como esse. Mas o interessante é que a prata ela tem uma finalidade, ela vai ser usada para algo que seja útil. Irmãos, e para você que não sabe, em momentos da antiguidade, a prata chegou a valer mais que o ouro. Que hoje a gente, primeiro é o ouro, depois é a prata. Ageu capítulo 2, se você não teve ainda curiosidade de pensar sobre isso, por que ele diz primeiro, usando ali como se fosse a palavra de Deus, Deus dizendo, precisa se preocupar com o que vai ser gasto para a construção do templo, porque minha é a prata e meu é o ouro. Por que ele começa com a prata e não com o ouro? Irmãos, algumas épocas a prata chegou a valer mais que o ouro. Só que é mais fácil e mais abundante a prata do que o ouro. Então é mais fácil encontrar prata do que o ouro. Por isso ela se torna hoje mais barata do que o ouro. Mas em épocas antigas, em alguns períodos da história, ela chegou a valer mais do que o ouro. E a gente compara esse elemento ao que ou a quem? Irmãos, a gente compara esse elemento ao homem. A gente pode comparar
a mim, a você, como algo valioso. Amém? Hoje talvez não tanto, porque a gente diz assim, mas poderia ser ouro, né? Prata não, ouro é melhor. Sim, ouro é melhor hoje. Mas eu quero dizer, irmãos, que é um metal tão nobre, tão precioso, que o texto aqui utiliza exatamente o termo prata. O que eu quero dizer, queridos, é que assim como, e eu estou usando agora a comparação, assim como a prata, você também é essa preciosidade que Deus colocou um valor inestimável. Você, eu não estou querendo aqui, trazer uma palavra mais do que a Bíblia mostra, mas irmãos, é fato que a Bíblia fala do homem como um objeto, como alguém que foi feito com muito esmero, com muito amor. Deus dedicou, irmãos, não foi o trabalho para os seus anjos, para os seus arcanjos, para os seus ministros. Não, Ele mesmo fez questão de pôr as suas digitais em nós. A Bíblia diz que Ele não se contentou em nos criar como fez com o resto da criação, apenas com uma palavra dizendo haja luz e houve, haja isso e houve. Não, a Bíblia diz que ele resolve ir até o local e diz, desçamos pois e façamos o homem. Ele pôs as suas mãos e nos forma, e nos formou, irmãos. Isso é algo que traz valor. Assim como a prata, você e eu somos pessoas de valor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não quero aqui com essa palavra trazer nenhum tipo uma mensagem de autoajuda, não, mas esclarecer de uma forma bem límpida, bem transparente, que assim fomos criados. Quem quer provar o contrário disso é Satanás. Ele quer sim mentir a cada um de nós, dizendo-nos que não temos valor, dizendo-nos que a nossa vida não vale nada, que nós podemos negociar a nossa vida por qualquer coisa deste mundo, que não valha nada, porque também não valemos nada. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que você e eu temos sim valor. Irmãos, se não fosse, Jesus não teria vindo para morrer por nós. Uma palavra como essa, que Ele não destinou ninguém a fazer, a dar a si mesmo. Irmãos, foi o Filho único de Deus. Que amor é esse por pessoas sem valor? É óbvio que não. Temos um grande valor diante de Deus. O fato dele ter nos amado, sendo nós ainda pecadores e merecedores, prova-nos o valor que cada um de nós tem. Cantávamos tanto essa música antigamente, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Irmão, tem muito crente que vive complexo inferior, viu? Dá uma olhada, você tem valor. Dá uma olhada para você de manhãzinha no espelho. Só não pode cantar Ele é exaltado. Isso não, viu? Isso daí é pecado. Mas dizer obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor pôs o seu selo na minha vida. Obrigado porque o Senhor deu o seu Filho por mim. Não, Senhor, o Senhor não faria isso por algo sem valor. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor,
o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, oh glória, aleluia. Não deixe que nada tire essa verdade do seu coração. Você tem valor. Nós temos, Deus nos deu esse valor. Só que além do elemento prata, o texto mostra que existe um outro elemento, escória. Tire da prata a escória. Quando a prata ela é extraída, irmãos, ela não vem uma prata pura. Assim como nenhum outro metal vem puro, o ouro não vem puro, a prata também não vem. E ela vem com uma série de impurezas. E ela precisa, irmãos, passar por um processo em que venha a extrair dela, a tirar dela essas impurezas. E esses resquícios, essas sobras, se dá o nome de escória. Irmãos, essa presença de impurezas, duas coisas são muito prejudiciais. A primeira, se a prata ela não se torna pura, ou seja, ela não passa por um processo de refinamento, essa impureza impede que o metal brilhe. Então, irmãos, isso para nós tem algo muito significativo. Porque a Bíblia diz em Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, que todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, a glória fala de luz, a glória fala de brilho, e o texto vai dizer que nós somos aqueles que vamos refletir, nós não temos glória própria, nós apenas refletimos a glória do Senhor, assim como a prata também não tem uma luz própria, ela não é incandescente, ela não irradia uma luz, mas ela reflete uma luz que ela recebe, ela reflete um brilho que é exposto a ela. Assim nós também, o texto vai dizer, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, eu percebo que o texto nos dá uma advertência. Nós não vamos conseguir refletir a glória enquanto em nós existirem impurezas, enquanto não formos submetidos a um tratamento de refinação, ou de refinamento, enquanto não formos submetidos a um processo de tratamento como prata, como metal nobre, como algo precioso, como pessoas preciosas que somos, enquanto houver impurezas tomando conta de nós, dominando a nossa vida, enchendo o nosso coração por impurezas, irmãos, que vêm de dentro para fora. Do coração do homem procedem maus desígnios, assassínios, adultérios. Enquanto não houver um processo de purificação, não vamos refletir a glória de Deus. Irmãos, não é o tempo de crente, não é o tempo, não é se eu fui batizado ou não, não é se eu tomo ceia ou não. O que está dizendo aqui, o que nos mostra aqui é se eu estou disposto a passar por um processo que tire as impurezas de mim. Enquanto as impurezas dominarem a minha vida, a glória de Deus não vai brilhar em mim. As impurezas tiram da prata a capacidade de brilhar, de refletir a luz que ela recebe. Além disso, a presença das impurezas na prata, ela impede que a solda do ourives tenha algum tipo de funcionamento sobre a prata. Ele vai formar o metal, ele vai usar algum tipo de artifício para produzir. A solda, ela não pega enquanto houver impurezas na prata. Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes Deus quer trabalhar em nós, irmãos, e parece que a gente está fechado para qualquer tipo de ação do Espírito de Deus. Quantas vezes a palavra, os profetas vão dizer ao povo de Israel, povo de dura cerviz,
O próprio Jesus dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar vocês, como galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês foram resistentes, vocês foram rebeldes ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, existe da parte de Deus um interesse, existe da parte de Deus um desejo de trabalhar em nós, de moldar a nossa vida. Ele pega uma prata bruta, mas Ele tem o desejo de moldá-la, de transformá-la. Mas enquanto houver impurezas em nós, a solda não pega. O trabalho do Espírito Santo não consegue ir avante, a gente é um impeditivo, irmãos, e não adianta ficar dizendo: Deus, porque o Senhor não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa falta de disposição de abrirmos mão das impurezas, e a solda não pega, o trabalho não vai à frente, o trabalho não vai adiante. Então, irmãos, só por isso já deveria ser motivo suficiente para a gente pensar hoje que impurezas ainda existem na minha vida, como prata, como pessoa de valor para Deus, e que estão impedindo a glória brilhar em mim, que estão impedindo Deus trabalhar em mim. Tantas vezes eu quero que Deus trabalhe através de mim, isso não irá acontecer de uma forma plena enquanto Ele não trabalhar em mim. Mas para que Ele trabalhe em mim, as impurezas precisam sair da minha vida, a escória precisa ser mandada embora. Tira a escória, tira a impureza da prata, e sairá um vaso. Alguma coisa poderosa vai acontecer no final, mas se eu estiver disposto a viver o processo de purificação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele traz uma plenitude no que diz respeito ao processo de santificação, uma plenitude no que diz respeito à integralidade. Irmãos, não adianta eu ter apenas uma área da minha vida que foi tratada. Geralmente a parte mais externa, mais pele, vamos dizer assim, a mais que está na superfície, geralmente as que vão embora primeiro, deveriam ir. Então aquele camarada era viciado na bebida. Quando ele aceita de fato Jesus, que ele converte, a primeira coisa que acontece nele é que ele abandona aquele vício. Eu tinha um grande problema, já falei isso aqui, que era a minha boca porca. Eu era alguém que falava muito palavrão, muito. Xingava todo mundo, chamava todo mundo disso, mandava todo mundo para aquele lugar. Era aquela boca porca. Eu imagino Deus dizendo assim: meu filho, lá na frente você vai pregar a minha palavra, beleza? Mas com essa boca porca não tem condições não. Da mesma fonte não podem jorrar dois tipos de água. Não pode jogar uma água amarga e outra água doce. Ou é uma ou é outra. Então a primeira coisa, irmãos, isso não foi mérito meu, não foi esforço meu, mas foi uma abertura que eu dei ao Senhor. Irmãos, a primeira coisa que Ele tratou na minha vida foi a boca. Veio uma brasa, não sei de onde, né? E igual Isaías, e queimou essa boca porca que eu tinha. O que eu quero dizer, irmãos, é que existem pecados que estão na superfície, e esses são os primeiros, muitas vezes, a tratarmos. Mas o que o texto está dizendo aqui é que não é somente aspectos. A santificação não vem apenas para o nosso corpo, ela vem para a nossa alma também. Tem pecados que estão mais profundos, tem pecados que estão enraizados, tem coisas que estão lá no âmago da nossa vida, e esses são os mais difíceis de arrancar. Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Precisamos tratar de pecados da alma, pecados como inveja. Ninguém está vendo inveja. Alguém vê inveja? A gente vê o fruto amargo de uma inveja, mas aqui dentro ninguém vê. Ninguém vê uma cobiça, ninguém vê uma concupiscência,
Está aqui dentro. É da alma, o ciúme. Ninguém vê. O ódio. Vê o fruto amargo dele. Mas aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de ira, de raiva, de nojo do outro, ninguém vê. Deus quer tratar esses pecados. E pecados do espírito estão mais no fundo, irmãos. A Bíblia fala de pecados de idolatria. Pastor, mas eu não sou mais idólatra. Antigamente eu tinha uma imagem, mas irmãos, tem ídolos. Agostinho dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele compra um carro, de repente o carro se torna um Deus na vida dele. Ele queria tanto um filho, tanto uma filha, e quando tem, aquele filho se torna um ídolo na vida dele. Não precisa de imagem. Ele compra algo, uma televisão que ele sempre desejou, ela sempre quis, porque, como a nossa sala vai ficar fantástica e vai ser muito bom para nós, e compra a bendita televisão e vira um ídolo dentro da casa, já não vem mais no culto. Vai assistir pelo YouTube. Nada contra você, meu amado, que está assistindo. Deus sabe da sua situação, mas o tão bom é que você viesse aqui. Mas o que eu quero dizer, irmãos, cada um de nós precisamos avaliar nosso interior. Se de repente não estamos levantando ídolos na nossa vida. De maneira que se houver impureza, se houver escória na prata, nunca vai sair um vaso. Eu gosto dessa palavra vaso. No meio pentecostal ela faz sucesso, né? Vaso. Porque é exatamente essa ideia de alguém que é usado por Deus. Um vaso precisa ter uma utilidade, do contrário, vira um vaso, até o vaso sanitário tem uma utilidade. Sim ou não? Sim ou não? Numa casa tem um vaso que você coloca na entrada da casa. Tem um que fica num quartinho reservado. Ok? Mas tudo é vaso. Uns para honra, outros para desonra. Que tipo de vaso eu sou? Mas o que eu quero dizer, queridos, que nessa noite Deus está falando conosco que a gente não pode permitir impurezas permanecerem em nós. Em qualquer área que ela estiver. Irmãos, eu quero dizer que existe muito crente hoje folheado a prata. Tem um aspecto de prata, até dá um brilhozinho de prata, mas é folheado, não tem a essência, é só a capinha. Irmãos, nós não podemos deixar que isso seja nem de longe uma realidade na vida da gente. Precisamos começar a trabalhar a nossa essência. A nossa natureza em Deus é preciosa, é valiosa. Se tiver impureza lá dentro, o Senhor nessa noite vai arrancando em nome de Jesus. Terceiro elemento, o ourives. Então, prata, escória. Terceiro, o ourives. Esse é a parte humana, é aquele que põe o seu empenho, é aquele que põe sua perícia, é aquele que trabalha nesse metal impuro. E ele trabalha com um propósito, ele quer purificar esse metal, ele quer torná-lo mais puro do que ele é, ele quer torná-lo mais valioso, porque quanto mais puro, mais valioso será. Quanto mais puro, mais valioso será. Então ele é perito na execução desse trabalho. E o Senhor aqui, irmãos, eu não vejo outra pessoa que não seja a pessoa do nosso Deus. Ele é essa pessoa, através do seu Espírito, que trabalha diariamente nas nossas vidas, tirando as impurezas. O lavar regenerador e renovador é do Espírito. É Ele que nos lava, é Ele que nos renova. A Bíblia diz, irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Olha só, porque Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como o derretedor
e o purificador da prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Meus irmãos, aqui Deus é apresentado não apenas como ourives, mas como o fogo do ourives também. Ele não é apenas aquele que submete a prata ao processo, mas aquele que está submetendo a si mesmo no processo. Ele é o fogo do ourives, ele é o sabão do lavandeiro, e ele também diz aqui, ele é o derretedor. Manto. Irmão, olha o peso dessa palavra. Ele é o derretedor da prata. Uau! Para purificar tem que derreter. Para derreter tem que ter fogo. E fogo na Bíblia, irmãos, embora alguns hoje associem mais diretamente ao poder, e eu não estou negando isso, mas o fogo também tem um aspecto purificador. Quando alguém, ou quando a prata ela é submetida ao fogo, eu não imagino a prata dando glória a Deus dentro do cadinho. Glória a Deus! Se fosse dada a prata a oportunidade de expressar algum sentimento, eram gemidos pela temperatura do fogo. Porque, irmãos, é uma situação desconfortável. É quando existe uma desconstrução da primeira imagem. A prata no seu estado bruto é derretida. Ela perde a sua forma. Irmãos, imagine isso como as lutas e os problemas e as provas e as perseguições e as humilhações e as privações que a gente vive. Imagine isso como aspecto relacionado justamente ao processo a qual Deus nos submete. É por isso, irmãos, que em nenhum momento na Bíblia mostra que a experiência, a paciência, a perseverança vem depois de momentos bons. Pelo contrário, é a tribulação que produz paciência, perseverança, experiência. São as provas, é o fogo ardente que muitas vezes vai tirar, muitas vezes não, ele vai tirar de nós toda impureza. A gente vai sair derretido por um instante, quebrados por um instante, mas ele vai nos sarar, ele vai nos refazer. Mas o primeiro momento, irmãos, é de dor. O primeiro momento ao qual a prata é submetida é de dor, é de sofrimento. Ele derrete a prata no fogo. Ele também é esse próprio fogo que derrete a prata. E o interessante é que o texto continua dizendo que ele se assenta. O derretedor, ele se assenta para fazer esse trabalho. E ele fica observando. Ele se assentará como derretedor da prata. Para que é isso, pastor? Ele pega o cadinho ou o crisol, coloca a prata e é submetida a uma alta temperatura. E ele se assenta para observar o processo em que o fogo vai agindo sobre a prata. E vai tirando aquela forma, vai criando aquela consistência mais líquida. E ele fica observando. O ourives, o derretedor, ele não pode tirar os olhos do cadinho. Ele não pode se distrair, porque se ele fizer, ele perde o ponto. Ele danifica a prata. Então ele tem que ficar de olho, para que o fogo não vá além e a prata não subsista. Quer dizer que Deus não tira os olhos de nós. Ei, está passando pelo fogo, antes de perguntar, Deus, onde está? Porque a resposta será, estou de olho em você. Estou acompanhando o processo. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando você passar pela água, ela não vai te submergir. Eu estou lá com você. Eu não vou permitir que esse fogo vá além
do que ele foi proposto a fazer. Ele vem para te purificar, não vem para te destruir. As provas, as lutas não vêm para destruir o cristão, vem para purificá-lo, vem para transformá-lo, vem para tirar as impurezas dele, mas nunca para destruir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Não, diga mais uma vez: Deus é fiel. E não, olha o que diz: e não permitirá. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para que você possa suportar. Fogo que o derretedor submete a mim e a você, não vem para nos destruir, mas para nos purificar, mas para tirar a impureza de nós. Irmão, mas tirar a impureza dói. Pessoazinhas de valor, mais ruim que a gente é. Sangue de Cristo tem poder. Você olha um bebezinho, coisa mais linda do mundo, ele está com a semente do pecado lá dentro dele. Ah, que coisa. E quanto mais cresce, mais ruim fica. Está lá a semente. Ele não tem pecados, mas ele tem pecado. O Espírito do Senhor vem para convencer o mundo do pecado, não é dos pecados. Porque o pecado fala de uma essência má aqui dentro de nós, a qual todos nós fomos submetidos a ela. Agora, quando a gente cresce, essa naturezazinha má que está lá dentro vai dando origem aos pecados, no plural, as perversidades, e começa na infância. É uma super bonde que passa na dentadura do vô. Tá achando que não? Começa aquelas coisinhas ruins, que parece ser brincadeira de criança, mas é essência má, irmão. É essência pecaminosa. Corega o quê? É super bonde mesmo, para nunca mais sair de lá. Irmãos, volta aqui para mim. Quando ele submete a gente a isso, irmão. Eu lembro minha mãe, né, pastora? Minha mãe passando pela prova que ela passou. Uma doença terrível chamada esclerose lateral amiotrófica. A pessoa que tem essa esclerose, ela vai atrofiando toda a musculatura externa e interna. Ela não consegue mais nem ter força para segurar o pescoço, nem para mastigar, nem para deglutir. A pessoa vai ficando uma prisioneira dentro de si, que a cabeça não é tocada, a mente fica preservada. Mas minha mãe ainda conseguia manter a coordenação até praticamente os últimos meses de vida. Ela ainda conseguia escrever com uma mão, a outra não mais. E muitas vezes ela escrevia as cartinhas dela e dizia assim: Deus está me purificando. Deus está me purificando. Nas cartinhas dela a gente não via nenhum tipo de murmuração, de atribuição de injustiça a Deus, dizendo: Deus, Senhor, minha mãe era diaconisa, irmão. Diaconisa, fiel. Todas 5 horas da manhã, se fosse para a sala, minha mãe estava deitada no chão, com a boca no chão, orando. Mas ela escrevia: Deus está me purificando. E eu disse para Jesus: se for necessário, Senhor, para que eu seja purificada, porque eu sou uma pessoa má, o Senhor pode fazer. Irmãos, minha mãe passou por aquela prova e foi aprovada, porque hoje ela está com Jesus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que não existe prova que Deus
dê como um momento ou uma ocasião para purificar-nos, que a gente não possa suportar. Eu fico muitas vezes, de vez em quando a gente para pensar, se fosse eu, será que eu teria aguentado esse negócio? Eu sei que minha mãe conseguiu, porque Deus não nos dará uma prova que a gente não possa suportar. Antes, com a tentação, com a prova, Ele proverá o livramento para que a gente possa suportar. Nem que esse livramento, como no caso da minha mãe, tenha sido a morte, mas foi o livramento que ela teve. Pastor, aí caiu uma deprê aqui nesse lugar agora. Mas eu quero te encorajar, irmãos, porque muitas vezes a gente passa por uma provazinha e começa a questionar Deus. Deus, onde está? Eu estou aqui, de olho em você. Porque se eu deixar você, o fogo te mata, te consome de vez. Então não posso perder você, eu estou aqui te derretendo, filho, estou te derretendo, mas eu estou de olho em você, porque na hora certa que eu ver que você não vai dar mais conta, ou vai passar o ponto, eu tiro você. Eu tiro você dessa prova, eu tiro você desse fogo. Amém, querido? Dá uma olhada para quem está do seu lado e diz assim: meu irmão, Deus está cuidando. Diz para ele: Deus está de olho em você. Diga: Deus não vai permitir você passar por prova que você não dê conta de suportar, mas Ele vai te dar o livramento. Louvado seja Deus. E para finalizar, o quarto elemento, a gente já viu a prata. Diga comigo: prata, escória, ourives, e o último, o vaso. O vaso, o vaso. Fala de um utensílio que tem uma finalidade. Eu gosto do texto, 2 Timóteo, quando Paulo escreve para o seu discípulo, capítulo 2, versículo 20, ele diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, preste atenção, assim, pois, se alguém se purificar destes erros, Paulo alista alguns erros ali, inclusive erros que líderes estavam vivendo. É tanto que ele chega para Timóteo e diz assim: ei Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, no mesmo capítulo, que não tem de que se envergonhar. Porque tem uns obreiros aí, Timóteo, que se for exposto o que ele faz, ele vai ficar com vergonha. Se as obras dele se tornarem conhecidas, eles vão ter de que se envergonhar. Então, Timóteo, você não. Procure, ou seja, se esforce para isso. Trabalhe para isso. Para ser um obreiro aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Porque muitas vezes o obreiro, a pessoa está sendo aprovada pelos homens. Nossa, você viu aquela, nossa, aquela, nossa. Mas só Deus sabe como é aquela pessoa. E ele diz: procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado. Passe na prova diante de Deus, aos olhos de Deus. Ei, meu irmão, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se a minha atitude, irmão, se eu não posso ser aqui em cima dessa plataforma, o que eu sou em casa, eu não sirvo para estar aqui. Se a maneira como eu falo dentro da minha casa, lá fora, quando não estou aqui nesse recinto, não for a mesma coisa que eu possa falar aqui, eu não sirvo para estar aqui. Porque eu não estou preocupado, a minha preocupação não é me apresentar provado diante dos homens, não. É diante de Deus. O que é que me adianta, irmão? Mostrar uma pessoa, mostrar um personagem. Para todo mundo, olha, glória a Deus, pastor João. E lá fora eu estou escondendo coisas que me envergonham. Não, os irmãos não podem ver isso, não. Não, eu só bebo aquela cachaçinha quando ninguém está me vendo. Não, presta atenção. Eu só faço aquilo, eu só falo desse jeito com as pessoas daqui de casa, porque eu não posso falar assim com as pessoas da igreja. Que personagem eu sou? Procure apresentar-te, Timóteo, a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar. Tem alguma coisa que nos envergonha, irmão? Pergunta para nós, dever de casa. Tem alguma coisa que nos envergonha, irmãos? Tem alguma coisa que eu não quero que ninguém saiba? Pastor, até tem. Então deixa eu dizer uma coisa, confessa para alguém que você confie. Se você tem algo, se nós temos algo que nos envergonhamos e que nunca contamos para ninguém, precisamos urgentemente procurar uma pessoa que confiemos e confessar esse pecado, para sermos curados. Amém, querido? Amém ou não? Enquanto eu estiver escondendo, eu estou sendo mantido escravo de um passado de culpa. Eu preciso libertar o meu coração. Eu preciso procurar alguém que eu confie. E eu preciso dizer, fulano, deixa eu dizer uma coisa. Eu fiz isso para ser curado, para não ter nada de que se envergonhar. E que maneja Timóteo bem a palavra da verdade. Aí sim ele vai entrar no assunto do vaso. Por que, Timóteo? Olha, numa grande casa tem vasos de todo tipo, de ouro, de prata, de barro, de madeira, uns de honra, outros de desonra. Que tipo de vaso você quer ser? Todo mundo quer ser vaso de honra na entrada da casa. Ninguém quer ser aquele, não é? Aquele dali ninguém quer ser, não. Aquele vaso de desonra. É só o sangue de Jesus. Por isso que a gente precisa ficar dentro de um quarto fechado, que é de desonra. Porque se fosse de honra, está ali na porta, todo mundo que passa a ver, que é de honra. Mas para ser vaso de honra, o texto vai dizer: se alguém se purificar destes erros, ou seja, se alguém tirar a escória, se alguém tirar a impureza, esse será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. É para isso que serve o vaso, gente. É para isso que o vaso é feito, para ser útil ao seu possuidor, para ser santificado, para ser de honra, para estar preparado para toda boa obra. Irmãos, é esse vaso que eu quero ser. E se nós queremos ser esse vaso de honra, quantos querem ser um vaso de honra aqui? Irmãos, a gente tem que se purificar, tem que se submeter ao tratamento de Deus, e Deus arranca essas impurezas, arranca do corpo, arranca da alma, arranca do espírito, toda e qualquer impureza que ainda haja em mim. É esse tipo de vaso que eu quero ser. E eu encerro, irmãos, dizendo que muitos continuam sendo chamados hoje, e ainda hoje poucos qualificados. E eu pergunto, que impurezas a gente precisa submeter ao tratamento de Deus? Que áreas da nossa vida, do nosso corpo? Tem gente que peca contra o seu próprio corpo. Quando eu me submeto, Paulo diz, quando você submete esse templo que é o Espírito Santo à imoralidade sexual, qualquer que seja a área desse ramo da imoralidade sexual, você está pecando contra o seu próprio corpo. Tem gente que peca na alma, aquele sentimento de inveja, de raiva, de ira, aquele sentimento de contenda, aquele sentimento de boicote, aquele sentimento de quero pegar aquela pessoa ali na curva, aquele sentimento de maledicência. São pessoas que não cansam de falar mal dos outros. Todo assunto que conversa tem que ter o nome de alguém envolvido. Isso é pecado da alma. Aí se mostra na língua, mas nasceu primeiro lá dentro. E tem pecados do espírito. Idolatria é um pecado do espírito. Irmãos, o que eu quero dizer é que Deus quer chamar pessoas, mas Ele não quer ficar decepcionado. Imagina, irmãos, Deus chamando: vem fulano, vem fulana, vem. Muitos são chamados, e quando vai contar, nossa, poucos foram escolhidos, poucos foram qualificados, poucos estão aptos. Mas porque Deus quer?
Se fosse ele, não teria nem chamado. Não é porque Deus gosta de um, então ele chamou. Por que ele chamou muitos? Porque ele queria que os muitos fossem. Mas se só vieram poucos, é porque essa culpa não está em Deus. Essa culpa está na gente, que não quer se qualificar, que não quer dizer: Deus, arranca a impureza, tira a escória. Eu sou prata, mas está cheio de escória. E eu encerro, irmãos, pedindo para você ficar de pé. Hoje a gente tem ouvido mais mensagem de que você tem valor. Você é prata, você é ouro, você é pedra preciosa, você é joia. E pouco ouvimos das escórias, das impurezas que a gente precisa tirar. Esse evangelho adocicado, açucarado, que diz apenas: você é amado. Ei, você é amado, mas você tem que acertar a sua vida, eu tenho que acertar a minha. A gente tem que consertar diante de Deus. Tem impureza na nossa vida, Deus não vai fazer nada, não vai sair vaso nenhum. Não vai sair vaso. Se sair vaso é para desonra. Eu não quero ser vaso de desonra, eu quero ser vaso de honra. Feche os seus olhos. E eu queria que você, nesse primeiro momento, falasse com Deus. Fale com Deus. Abra espaço na sua vida. Agradeça a Deus, porque você é valioso para Ele. Agradeça a Deus, porque você tem valor para Deus. Porque o diabo, apesar de mentir, dizendo que você e eu não valemos nada, a gente sabe o valor que Deus deu a nós. Mas é hora de orar também. Deus, tem escória, tem impureza nessa prata. Talvez é hora de orar dizendo: Deus, eu sei que o Senhor está me submetendo a uma alta temperatura de fogo. Eu sei que eu estou passando por um processo dolorido, doloroso. Mas Jesus, eu sei que o Senhor está de olho em mim. Eu sei que o Senhor está olhando e não vai deixar que eu seja provado além, a mais, por mais tempo, não. Vai chegar a hora que o Senhor vai dizer assim: tá bom, e vai me tirar dessa prova. Oh meu Deus, aleluia. Vai orando, vai falando com Deus. Purificar, Senhor. Oh, Senhor. Vasos novos pra te adorar. Oh, Senhor, vem nos purificar, Senhor.
Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu quero primeiramente te agradecer, Pai, é que nenhum de nós haja qualquer tipo de sentimento que duvide do valor que cada um tem, porque esse valor não vem de nós mesmos, mas o Senhor atribuiu isso a nós. O Senhor nos fez aqueles que o Senhor devotou o seu amor, aqueles a quem o Senhor, meu Deus, colocou a sua imagem em nós, por isso o valor que temos. Mas há situações, há impurezas, Senhor, que nos impedem de viver a glória, de resplandecer a Ti. Senhor, eu peço que nessa noite, pessoas que estão aqui orando e dizendo: Deus, tem áreas da minha vida, Senhor, que já estão ali há tanto tempo e eu não consegui vencê-las. São áreas, Senhor, que estão no mais profundo, aquelas da superfície, nós já lidamos com muitas delas, mas existem coisas dentro de nós, lá no âmago, Senhor, lá no profundo, Jesus, que a gente esconde, que a gente não fala para ninguém, que se a gente falar, a gente vai sentir vergonha. Oh Jesus, nessa noite, a noite de libertação, é noite de libertação, meu Deus. É corpo, é alma e espírito. Áreas, Senhor, que estão ainda, Senhor, dominadas, escravizadas, áreas que estão ainda, Senhor, com impurezas, impedindo-nos de sermos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, meu Deus, eu oro, vem tirar, vem arrancar, vem fazer de nós vasos novos, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos ser vasos de desonra, queremos ser vasos de honra, útil para o Senhor, preparados para toda boa obra. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós damos liberdade ao Senhor nessa hora. Vem arrancando de nós, Senhor. Tem situações que o Senhor está permitindo, justamente para trabalhar algumas áreas da nossa vida. Aleluia. O Senhor está deixando acontecer o fogo que derrete. Ele é o derretedor, meu irmão. Mas o mesmo derretedor, ele também é aquele que faz um vaso. O mesmo que derrete é também o ourives, que trabalha para dar forma, beleza ao vaso. Ah, Senhor Jesus, eu quero te pedir que nessa noite, Senhor Jesus, nessa noite o Senhor encontre liberdade em nós, arrancando de nós tudo que te desagrada, que queremos estar preparados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor tem chamado pessoas aqui hoje, não somente hoje, pessoas que já têm sido chamadas, mas que o Senhor está ainda trabalhando. Não permita que sejamos desqualificados, ó Deus. Não permita que entremos nessa estatística de que poucos são os escolhidos. Que a gente esteja dentre esses poucos e não fora deles. Que a gente esteja vivendo, Senhor, o Teu propósito na nossa geração, no nosso tempo, em nome de Jesus. E se preciso, Senhor, vem com Teu fogo, vem
com teu fogo, Senhor. Traz renovo. Ora Maia canta labassúria. Eu sei que o Senhor não vai se descuidar. Aleluia. O Senhor não vai se descuidar um minuto sequer de nós. O Senhor se assenta. Rabacanda labassúria. Recanda labaxere anda. Mas não é porque o Senhor está cansado, é porque o Senhor está de olho em nós. É porque naquele momento o Senhor não vai fazer outra coisa a não ser trabalhar na prata. Aleluia. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. A última vez, vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, peça isso. Vem com tua glória neste lugar. Aleluia, Deus. Traz renovo, traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Amém? Antes da gente ir embora, uma coisa que é interessante: quando que o ourive sabe que a prata está pronta? Pergunta para quem está do seu lado. E assim, você sabe quando o ourive já sabe que a prata está pronta? É quando ele olha para a prata e consegue ver a imagem dele. Ele olha para a prata e ela consegue transparecer a imagem do ourives. Sabe quando vai terminar o processo? Quando Jesus olhar para você e dizer assim: tá igualzinho a mim. Tá igual a mim. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por esse tempo. Tempo de adoração, de comunhão, de oração, de pararmos para ouvir a tua palavra. Obrigado por cada resposta que já enviastes a nós nessa noite. E eu te peço que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um que aqui está, sobre cada vida que participou desse culto, Senhor, através do canal do YouTube. Abençoa, Senhor, a nossa ida agora aos nossos lares. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos no percurso até os nossos lares. Que possamos ter uma noite de paz, uma noite de renovo, em nome de Jesus, em um final de semana que está se aproximando de muitas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, vá em paz em nome de Jesus.